Não cabe à igreja interferir no Estado para falar qual é o modelo de família. Ela pode fazer isso dentro da igreja. E é muita pretensão de uma pessoa, só porque ela está com a Bíblia debaixo do braço, ela vem falar que a minha família não é família. Como não é família? Sem estudar, sem chances de emprego, me vi obrigada a me prostituir. Se não discutirmos o gênero, tudo continuará o mesmo. Agressões, assassinato. Quando se mata uma travesti, não se mata por assunto corriqueiro, se mata pelo ódio. E agora? Como vai ser de nós daqui para frente? A gente tem vida? Acabou com a nossa vida. Tem que haver um meio de acabar com esse preconceito doido. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Apartes Grandes Reportagens. Programa que traz para a TV os bastidores das matérias da revista Apartes, que é uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje vamos falar de uma reportagem que trata da questão de gênero, dos longos debates sobre esse tema em audiências públicas do Plano Municipal de Educação e também do programa Transcidadania, instituído por decreto pelo prefeito Fernando Haddad em janeiro de 2015. E o autor da matéria Questão de Gênero, Questão de Gente está aqui. Fausto Salvador, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado, Carol. E Fausto, essa pauta é bem polêmica, né? Como que foi a escolha dela? Um dos princípios da revista Apartes, inclusive está no ato que definiu a revista, que ela se pauta pelo respeito aos direitos humanos e pela diversidade. A gente já havia abordado questões sobre a presença das mulheres no legislativo, já havia abordado um pouco da questão do racismo, a gente já fez perfis sobre a história da primeira mulher vereadora, sobre a primeira mulher negra vereadora. E a gente percebeu que a gente nunca tinha falado sobre as questões que envolvem orientação sexual, a gente nunca falou sobre as questões do preconceito contra gays, lésbicas, travestis. E a gente estava com a ideia de que uma hora precisava abordar esse tema. E coincidiu de, ao mesmo tempo, ter toda essa movimentação em torno da discussão da questão de gênero no Plano Municipal de Educação, a gente achou que já era uma boa hora para abordar essa questão. E os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, eles acabam gerando muitas dúvidas. Vamos tentar esclarecer para o nosso público o que significa cada um? Eu dei falando com alguns especialistas para tentar entender, né? Que a gente tem muita ideia de que se a pessoa é travesti, automaticamente ela é homossexual. Não, é um pouco mais complexo, as pessoas são mais complexas do que geralmente se pensa. Então, o que os especialistas falam, os estudiosos do tema, que você tem basicamente 3 classificações. A primeira é sexo, que é biológico. É para você entender seria assim, o que está entre as pernas. Se você tem pênis, se você tem vagina, aí você pode ser ou macho ou fêmea, algo biológico. Também pode ser, tem gente que tem as duas características, né? Seria antigamente se chamava de hermafrodita. Isso. Hoje em dia se chama de intersexos. Mas é isso, você tem entre as pernas, você é macho ou fêmea, biológico. A segunda é orientação sexual, que seria o que você tem entre os braços, ou seja, o que você deseja. Você pode desejar alguém do mesmo sexo que você seria um homossexual. Alguém de outro sexo, você seria um heterossexual. Ou você deseja pessoas, tanto faz, o mesmo sexo ou não, seria um bissexual. Ou você não gosta de sexo, você seria um assexual. Né? Então, essas são as possibilidades que você tem de orientação sexual. A terceira é o gênero. O gênero, eles dizem que seria entre as orelhas, né? Que é como você se vê. Você se vê como homem, você se vê como mulher. Tem o papel de gênero, que é como você se apresenta para a sociedade. Identidade de gênero, que é como você se vê. Então, você tem essas 3 instâncias. O que você tem entre as pernas, o que você tem entre os braços, que é o que você deseja, e o que você tem entre a sua cabeça, que é como você se vê. E elas são independentes, essa que é a grande questão. Independente do órgão sexual que eu tenho, eu posso ter uma visão ou outra da sexualidade. E isso é mais para você ter uma ideia de como as pessoas podem ser diferentes. Por exemplo, um homem pode fazer uma transição e se tornar uma travesti, né? Se tornar uma mulher transgênero e se interessar por mulheres. Aí se torna uma mulher transgênero lésbica. Né? Olha, não necessariamente um transgênero. O homem que se torna mulher vai se interessar por homens. Ele pode ser um homem que se torna mulher e se interessa por mulheres. Né?
a ideia dessas classificações, desses estudiosos, não é tanto definir o que a pessoa é, colocar ela é isso, ela é aquilo. É mais dizer que as pessoas podem ser muitas coisas. E ninguém vê dessa forma, né? Como você falou, que um travesti pode se interessar por mulher, todo mundo já pensa de outro jeito, o que acaba gerando muito preconceito, né? O Brasil, inclusive, ele lidera, né, o número de mortes de travestis e transexuais no mundo. Entre janeiro de 2008 e abril de 2013, foram 486 mortos, 4 vezes a mais que no México, que é o segundo país com mais casos registrados. É muito preocupante, né, Fausto, essa violência, essa escalada da violência, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. É uma contradição impressionante, porque ao mesmo tempo que o Brasil é o país que tem em São Paulo a maior parada gay do mundo, também é o país que tem as maiores índices de violência contra toda a população gay, lésbica, transgênero, né? E é assustador mesmo. Os casos de violência contra essa população são marcados por uma violência muito forte. Os crimes geralmente são muito com grau de mutilação, de violência muito exacerbado. E a violência pela violência. A pessoa... se você imagina que a pessoa é odiada, não porque ela fez alguma coisa, porque a pessoa é odiada por ser o que ela é. Né? Travestis com quem eu entrevistei contaram que é muito comum elas serem apedrejadas, levar ovada na rua. Quer dizer, elas não estão fazendo nada, simplesmente estão na rua. Chega alguém e joga uma pedra nelas, porque assim, o simples fato de ela ser como ela é, já é uma agressão para algumas pessoas. Olha, Fausto, a gente vai ver um caso desses agora, né? Você esteve na casa dos pais de uma das vítimas deste preconceito, que é a Laura Vermont, que foi assassinada em junho deste ano. A gente vai ver então um pouquinho do trecho dos bastidores da entrevista do Fausto com os pais da Laura. A Laura era o nosso incentivo para tudo, para tudo. E tudo que a gente fazia era pensando nela. Mas o que era melhor era dela. Ela pegava minhas roupas, eu pegava as dela, eu que saía para comprar, entendeu? Ia no cabeleireiro nós duas. Era desse jeito. Quem tiver um filho assim, gente... Tem que aceitar e amar. Aceite e ame muito, dê muito amor, por causa da violência na rua. O preconceito era demais. Tá. Sempre existiu, na escola, em tudo enquanto é lugar. Sempre vai existir. Tá. E sempre vai existir o preconceito, aonde nós teremos que acabar com isso. A Laura se foi. Outras mais podem ir, se continuar assim, gente. Depois que ela se foi, nós paramos com tudo. Fechamos o comércio, fechamos tudo. Essa é a realidade. Eu só digo uma coisa para vocês. Que foi uma filha muito amada. Teve muito amor. A gente viu o caso da Laura Vermont, né, Fausto? Os pais dela, pelo jeito, aceitaram numa boa essa transformação, né, do filho em filha. Sim, da parte dos pais nunca teve problema. A família aceitava, a família era muito amiga dela, tanto os pais quanto a irmã dela, todo mundo aceitava. O problema sempre foi da porta de casa para fora. A escola teve muito problema de aceitar a Laura, os colegas praticavam muita violência, bullying com ela na escola. Chegou uma hora que ela parou de ir para a escola, não tanto com medo da violência que ela sofria, era medo do que o pai dela pudesse fazer, porque o pai dela ia lá brigar com os alunos, ela tinha medo que uma hora ou o pai agredisse um aluno, ou um aluno agredisse o pai dela, ela parou de frequentar a escola. E teve um dia que ela estava voltando para casa, foi em junho desse ano, e ela foi agredida no meio da rua, a pauladas, por um grupo de rapazes. Depois dessa agressão, ela ainda foi agredida por um grupo de policiais que foi socorrer. Ainda bateram nela. E tanto que quando ela foi, o caso foi analisado pela Polícia Civil, ficaram em dúvida se ela foi morta pela polícia ou pelos primeiros agressores, porque ela foi agredida de todo lado. E como que ficou essa história? Não, a agressão, os policiais foram detidos pelo fato de terem mentido, né, porque eles ocultaram a agressão, mas a agressão que provocou a morte dela foram dos rapazes, que foram presos, mas já estão respondendo processo em liberdade. Ela foi agredida de todos os lados, de todas as instituições. A escola agrediu ela, a polícia agrediu ela, as pessoas na rua agrediram a Laura. A única grupo que aceitava a Laura como ela era a família e os amigos próximos. As pessoas que não a conheciam, por não conhecê-la, odiavam, né? Aquele ódio
de quem não conhece, não sabe o que é, tem medo e parte para agressão. É a saída mais fácil, né, que as pessoas encontram, partir para a agressão. E olha, não é somente os travestis e transexuais que sofrem violência e preconceito. Os homossexuais também sofrem agressões e bullying cotidianamente. Essa situação também fez com que algumas mães se organizassem para proteger o direito dos filhos, como no caso da ONG Mães pela Diversidade, não é mesmo, Fausto? Sim, é um grupo que surgiu inicialmente de uma provocação lançada pelo deputado Jair Bolsonaro, que disse que nenhum pai tem orgulho de ter um filho gay. A partir daí surgiu o Mães pela Igualdade, depois o Mães pela Diversidade, que era um grupo formado por pais e mães que querem mostrar que tem sim orgulho dos seus filhos, que são gays, são transgêneros, são travestis, o que seja, mas são, antes de tudo, pessoas, como qualquer outra. O fato de ter uma orientação sexual, um papel de gênero diferente do que os outros acham que tem que ser, não importa, e para lutar pelos direitos de todos e mostrar que, independente do que você é família, porque a base da família antes de tudo, o amor, não é se a pessoa é gay, é hétero ou qualquer outra coisa. E, Fausto, nós vamos acompanhar um trecho, né, da sua entrevista com a criadora dessa ONG, a Maju Jorge. Depois a gente vai contar um pouquinho como que surgiu esta ONG. As pessoas não sabem o que é ser LGBT, entende? Elas não têm a vivência. Então, existe um imaginário coletivo que é uma mentira, que é o estigma do gay promíscuo, o estigma que as pessoas acham que o trans é um estado agravado do gay. E não existe isso, são coisas diferentes. Uma coisa é orientação sexual e outra é identidade de gênero. A única coisa que a gente quer que seja colocado no PMI o combate à homotransfobia, para os nossos filhos terem o direito de estudar. E é muita pretensão de uma pessoa, só porque ela está com a Bíblia debaixo do braço, ela vem falar que a minha família não é família. Como não é família? Como assim não é família? Tem mamãe, papai, filhinho, genrinho, filhinha, tem tudo aqui na minha casa, cachorro, tem tudo. É família, a gente se ama, a gente vive junto, a gente passa pelas dificuldades e pelas alegrias juntos. A minha família é muito bem constituída e o meu filho mais velho é gay e a minha filha mais nova é evangélica. E eu digo que lidar com a diversidade é uma prática minha. A gente acompanhou a criadora de uma das ONGs, né? Ela foi incentivada a criar essa ONG também porque o filho sofria agressões, por exemplo, Fausto? Sim. Aliás, essas reportagens que a gente fez mostram a diversidade. A agressão pode acontecer tanto com uma família de classe média baixa, da Zona Leste, como é o caso da Laura Vermont, e no caso a Maju mora no Morumbi, também, uma família de classe média alta. Também sofria agressões da mesma maneira. Uma sendo travesti, ele sendo um jovem gay, também sofria agressões na escola, tinha problema com bullying. Deixa claro que esse problema do preconceito é muito forte, muito disseminado. Está em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Né? Ok, Fausto, o papo está muito bom. A gente vai rapidinho para o intervalo e já voltamos com mais programa A Partes Grandes Reportagens.